Bom dia, graça e paz. Estamos começando hoje mais uma semana que se inicia, onde a graça do Senhor vai estar nos favorecendo. Vamos para mais um episódio de Abrindo os Olhos em Tempos de Crise. Nós estamos vindo de uma construção onde eu creio que você tem ficado animado, motivado a enxergar as coisas justamente do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da sua palavra. Nós falamos no último episódio sobre 2 discípulos que estavam retornando de Jerusalém, abatidos pelas notícias, abatidos pelas circunstâncias, preocupados, e quando eles encontram com o próprio Jesus ressurreto ao lado deles, mas eles não reconhecem Jesus. Nós entendemos que quando nós damos muito ouvidos às circunstâncias, muita atenção às circunstâncias, e tiramos os olhos da palavra, tiramos os olhos de Jesus, podemos nos abater e não reconhecer o socorro, o escape e as promessas de Deus para a nossa vida. Jesus então ali repreende aqueles discípulos, chamando eles de nécios, chamando eles de tardios de coração, porque haviam promessas de profetas falando sobre o Messias, falando sobre aquilo que há de vir, e eles estavam abatendo tudo isso por conta da circunstância. Nós estamos no capítulo de Lucas 24. Nós estamos em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde a gente terminou lendo o versículo 25 e 26. E eu quero que você vá comigo no versículo 27, onde Jesus começa a discorrer sobre a palavra, sobre desde Moisés, as promessas que haviam em relação ao Messias. E ele começa a discorrer das Escrituras e localizar aqueles discípulos na palavra. Sabe, querido, é importante demais que em meio a qualquer circunstância a gente se localize na palavra e saiba quem nós somos, o que temos e o que podemos. Nós não podemos permitir que a circunstância nos roube a semente da palavra, que a circunstância não venha, como na parábola do semeador, abater e deixar com que a palavra não crie raízes na nossa vida. E eu creio, em nome de Jesus, que diante de todas essas palavras também que você tem recebido, você também tem sido estimulado a crer naquilo que a palavra fala sobre você, independente das circunstâncias. E aí no versículo 28, diz que quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus ia seguir. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Sabe, queridos, eu fico aqui pensando, eles não reconheceram Jesus, mas pelo simples fato de Jesus estar trazendo a eles a lembrança das Escrituras, a lembrança da palavra, já foi motivo suficiente para que eles quisessem reter Jesus perto dele. E eu gosto de entender isso como um bom conselho para nós. Querido, esteja perto de pessoas que declaram a palavra, que declaram as promessas de Deus para a sua vida. Cuidado com pessoas que tentam roubar o que a palavra diz por conta das circunstâncias. Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que sentimos, mas nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos nas Escrituras. E eles então tentam reter Jesus. E Jesus fica ali com eles, decide ficar. E eles vão então à mesa. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar onde nós aprofundamos a nossa comunhão, o nosso relacionamento. E no versículo 30 diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então, esse é o momento onde Jesus faz aquilo que ele já tinha executado antes em Lucas 22, na ceia. Ele parte o pão. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas lá no versículo 31 diz o motivo desse texto ser inspirador para você hoje. Diz que, então, ao ver Jesus partir o pão, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença dele. E eu quero que você entenda aqui e perceba bem. Nós não estamos falando de repartir, nós estamos falando de partir. São palavras distintas. Se nós formos olhar no Evangelho, no próprio livro de Lucas,
no próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, nós vamos ver quando se refere à ceia, que Jesus, ele reparte o cálice. Repartir significa dividir entre todos aqueles que estavam ali, fazer uma divisão para que aquilo chegue a todos. Mas o partir, ele não tem esse significado nesse texto, nesse contexto, tanto da ceia quanto desse momento. Porque, na verdade, essa palavra, no grego, ela é klau, e ela significa quebrar, ela significa fazer com que um todo vire em duas partes. Então, ali, nós estamos falando do quebrar o pão, do partir o pão, que simbolizava aquilo que Jesus iria fez por nós na cruz do Calvário, quando ele entregou o próprio corpo em sacrifício, para que ele fosse, pelas pisaduras dele, nós fôssemos sarados. Ele ali foi partido por nós. E quando Jesus, na ceia, lá em Lucas 22, parte o pão, ele nos dá uma ordenança de que nós façamos isso em memória dele. Lucas 22, versículo 19 diz: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso. Isso o quê? Partir o pão, em memória de mim. E aí depois ele tomou a ceia, o cálice, fez a mesma coisa. Mas aqui nós vamos atentar para o partir do pão, o símbolo do sacrifício de Jesus, o símbolo de que ele iria entregar o próprio corpo por nós. Sabe, queridos, nós não podemos negligenciar que quando Jesus partiu o pão, quando Jesus entregou o próprio corpo em sacrifício por nós, ele estava cumprindo as escrituras de Isaías, que dizem que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então Isaías, centenas de anos antes, declara que aquele que viria a ser o Messias, ele ia se entregar como um cordeiro, e ele teria o corpo partido, e pelas pisaduras dele, os hematomas, as marcas do seu sacrifício, nós seríamos sarados. Quando nós entendemos que esse partir do pão simboliza esse sacrifício de Jesus por nós, nós entendemos cura, nós entendemos saúde divina, nós entendemos que já foi consumado a doença e a enfermidade que era para a nossa vida, foi levada sobre ele. Ele fez esse sacrifício por nós. E quando aqueles dois discípulos veem aquele gesto, percebe a maneira como Jesus faz aquilo, porque aquilo tinha uma representatividade para eles, automaticamente a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E aquilo que eles não estavam reconhecendo, eles entenderam, era o Mestre, era o Messias, era Jesus. Então, querido, o que eu desejo transmitir para você nessa manhã, para que você comece o seu dia motivado, animado, e eu creio em nome de Jesus num dia próspero, independente das circunstâncias, é que você entenda que o pão já foi partido, que o corpo de Jesus já foi entregue por nós, e que você então tem direito à saúde divina, que você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. E aquele versículo continua dizendo, lá no versículo 32, a gente está lá em Lucas 24, passeou por Lucas 22, voltei agora para Lucas 24, versículo 32, o mesmo episódio. Eles dizem, os discípulos, um ao outro, logo após reconhecer Jesus e Jesus partir: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Querido, nós falamos um pouco atrás sobre a importância de estar cercado de pessoas que falem a palavra, que falem as Escrituras, porque elas nos motivam, elas nos animam a entender que Jesus venceu o mundo. Então eu quero trazer para você essa recordação de que da mesma forma, enquanto eu estou aqui falando com você, eu creio que seu coração possa estar ardendo, ansiando por aquilo que Jesus fez por nós, e que você tenha os olhos espirituais abertos para entender verdadeiramente esse sacrifício e não negá-lo, porque quando nós nos recusamos a aceitar a cura, a aceitar a saúde divina através do sacrifício de Jesus, nós estamos recusando esse sacrifício. E eu creio que Jesus pagou um alto preço para ver em você e em mim uma boa colheita. Então,
que você tenha os olhos espirituais abertos, que você possa ver e perceber através das Escrituras, mas também através da unção e do Espírito, que eu creio está chegando aí nesse momento, a unção que despedaça todo jugo e o Espírito que habita dentro de você, sinalizando, orientando você a olhos espirituais abertos. E você vai crer junto comigo, querido, que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você nos cela e nos guarda de toda doença, toda enfermidade. É óbvio que nós não negligenciamos os princípios naturais, nós já falamos isso em alguns episódios, mas você também não precisa negligenciar o princípio espiritual, que diz que pelas pisaduras dele você e eu fomos sarados. Então eu creio em olhos espirituais abertos e quero orar por você nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelos nossos olhos abertos para entender, Pai, tudo que Jesus já consumou na cruz do Calvário por nós. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o partir do pão, o sacrifício que Ele fez entregando o seu corpo por nós, nos livra de toda enfermidade, nos livra de toda doença, e ainda que os sintomas cheguem, Pai, eles não vão poder permanecer, porque nós somos sarados em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e eu creio que é a sua vontade que nós vivamos em saúde divina, em nome de Jesus. Tenha um dia cheio de vigor e alegria, certo de que você é guardado e selado. E eu creio, querido, que você vai observar os princípios naturais, os princípios espirituais e vai viver em saúde divina. Uma semana de glória para você. Nós vamos iniciar uma semana cheios de motivação e alegria, porque independente das circunstâncias, nós sabemos em quem temos crido. Em nome de Jesus. Um bom dia para você.